Olá a todos! Neste estudo, nós vamos aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Você que está chegando aqui agora e ainda não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que, assim como você, precisam de aprender também um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Este é o tema do nosso estudo. Vamos lá! Primeiramente, a gente precisa de entender que a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, ela trata de ser uma pequena biblioteca composta por 66 livros, escritos por cerca de 40 autores diferentes, né? Em locais diferentes e ocupações diversas uma das outras, durante um período de aproximadamente 1.600 anos. Eu falo para vocês que milhares de pessoas já deram a vida por ela, literalmente, em defesa das suas verdades. Por abraçarem essas verdades, blasfemos se tornaram pessoas reverentes, ébrios tornaram-se sóbrios, criminosos, bandidos das mais piores qualidades se tornaram pessoas confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que a Bíblia tem que a torna um livro tão especial? De onde vem o seu poder? E qual o valor que ela tem para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas aqui neste estudo. Vamos então entrar aí nesta viagem e aprender um pouquinho mais da Bíblia Sagrada. Vamos lá. O primeiro tópico aqui para consideração. Como o Senhor Jesus considerava a Bíblia Sagrada? Se você der um pause neste vídeo e ir lá agora no texto de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, se você ler essa passagem, você vai conferir que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia, gente, é a nossa regra de fé e prática. Jesus considerou a Bíblia como sendo a verdade. Então, ela é a fonte real de toda a verdade. Sem ela, andamos nas trevas que o pecado nos trouxe. Embora o mundo contemporâneo seja relativista quanto aos seus ensinos, né, os ensinos da Bíblia, ela não deixa de exercer seu poder transformador e santificador na vida da pessoa que está lendo. Diz a palavra de Deus em Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Gente, nesse estudo aqui, eu vou deixar alguns versículos para, assim, reflexão de cada um de vocês que estão acompanhando aqui este vídeo. Seja onde quer que você esteja passando pelo momento que for, acompanhe este vídeo, leia as passagens que estão sendo nela indicadas. Inclusive, essas passagens eu deixarei na descrição deste vídeo para que você possa ir ali e fazer a sua leitura e meditar também nessas passagens. Tá? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto está lá em João capítulo 8, versículo 32. O segundo tópico aqui é o seguinte: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entendê-las? Se vocês lerem lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 31, Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, nós podemos aprender aqui na história de Felipe e o eunuco que algumas pessoas estudam, leem a Bíblia, porém não a entendem. E para compreendê-la, precisam que alguém venha ali para explicar. À semelhança do eunuco, existem muitas pessoas que anseiam compreender plenamente a Bíblia. No entanto, nem tudo na Bíblia é de fácil compreensão, como alguns a pensam. Por isso, nós devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco, aí nessa passagem que eu já passei aqui para vocês, de Atos capítulo 8, verso 26 ao 31. Então, nós precisamos de um guia e de alguém como Felipe, que orientou o eunuco. Então, nós temos aí o Espírito Santo que nos dá esta guia em toda a verdade. Se vocês quiserem comparar o que eu estou falando aqui com o texto de João, capítulo 16, no seu verso 13, vocês vão compreender a verdade, que o Espírito Santo nos guia toda a verdade.
Algumas passagens da Escritura nunca serão perfeitamente compreendidas, até que, na vida futura, Jesus nos explique. Há mistérios a serem elucidados, declarações que a mente humana não pode harmonizar. Vamos lá, terceira pergunta. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Se você lê em Isaías, profeta Isaías, no Antigo Testamento, em seu capítulo 28, versículo 10, nós temos o vislumbre de como nós devemos estudar a Bíblia da forma correta. Nós temos que ter a seguinte compreensão: comparar os textos que tratam do mesmo assunto, buscar outras passagens que explicam aquele assunto que nós estamos buscando, correto? Estudando na Bíblia, e sempre um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Ou seja, a gente não pode fugir do contexto daquilo que está sendo narrado na Escritura, para que a gente venha, com a direção do Espírito Santo e oração, a aprender de Deus o que Ele está querendo nos ensinar. Ao estudar as Escrituras, nós devemos lembrar que a Bíblia é a sua própria intérprete. A abordagem moderna de interpretação bíblica ela é humanista, racionalista, existencialista e relativista. Nesse modelo, destaca-se o pluralismo religioso, que aceita todas as interpretações e manifesta indiferença contra os princípios e doutrinas, ensinamentos da Bíblia, comprometendo a unidade e os princípios bíblicos. Ao estudarmos um tema, devemos considerar todas as passagens que tratam daquele assunto para ter uma visão do todo e não apenas de um verso fora do contexto, ou seja, um versículo isolado. As passagens difíceis devem ser entendidas à luz das passagens mais claras. Qual é o benefício que nós recebemos ao estudarmos as Escrituras? João capítulo 5, versículo 39, nos dá essa dica, onde o próprio Jesus nos ensina. Através da Bíblia, nós encontramos a vida. Ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. O principal benefício de estudar as Escrituras é conhecer a mensagem de salvação que ela nos dá por meio de Jesus. A expressão examinar as Escrituras refere-se ao Antigo Testamento. Ou seja, os discípulos deviam crer em tudo o que a seu respeito, ou seja, a respeito do Senhor Jesus, o Mestre, estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Confiram lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. Dê um pause neste vídeo sempre quando eu passar aqui a passagem bíblica e confere se realmente é isso que está escrito ali, para que você venha compreender que esse estudo ele está embasado na palavra de Deus de forma irrestrita. Quinto ponto a considerar aqui neste estudo: qual é o outro benefício prático que nós podemos obter ao examinarmos a Bíblia? João capítulo 16, versículo 13 e João 8, 32 nos dá esse ensinamento. Ou seja, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade e é a verdade que nos liberta. Entende, gente? Aqui o Espírito Santo, ele nos guia a verdade e é a verdade que nos liberta das trevas do pecado, da desobediência e da ignorância. Embora nem todas as pessoas aceitem as verdades contidas na palavra de Deus, elas estão disponíveis a todos os que as buscam. Conhecer a verdade é conhecer o próprio Jesus Cristo, o que implica em amar, obedecer, honrar e seguir fielmente os seus ensinamentos, doutrinamentos, conselhos. Este conhecimento resultará em uma mudança radical, uma nova visão do mundo e de si mesmo. Isso é uma experiência, é uma exigência porque define que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e porque diz que a verdade deve ser praticada por cada um de nós. Sexto tópico para consideração: quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Esta resposta vocês podem extrair da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda Pedro 1, verso 21. Quem dirigiu? Homens santos falaram da parte de Deus pelo Espírito Santo.
Ou seja, movidos pelo Espírito, os profetas bíblicos não escreveram independentes de Deus, mas o fizeram pela divina providência. O conteúdo e significado da mensagem do profeta é proveniente da divindade, mas as palavras variam de acordo com o contexto e a cultura do escritor bíblico. Qual seja, o Espírito Santo inspirou a mente do profeta, não as suas palavras. Vários meios foram usados por Deus para transmitir a sua palavra. Primeiro tópico. Olha, aqui vocês podem conferir aqui nessas passagens. Deus usou algumas formas de transmitir a sua palavra para as pessoas no decorrer dos textos bíblicos. Por exemplo, ele falava as suas verdades através de voz audível. Vocês podem conferir essa verdade em Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao 15, Números capítulo 12, do verso 7 ao 8. Deus falava face a face. Vejam, Êxodo capítulo 33, verso 11, Deuteronômio 34, verso 10. Deus falava através dos anjos. Zacarias capítulo 1, versículo 9, nos dá essa informação. Lucas capítulo 1, versículo 11, 18 e 19. Através de visões. Daniel capítulo 7, versículo 2 e Apocalipse capítulo 1, verso 19. Deus falava também muitas vezes através de sonhos. Está lá em Números capítulo 12, versículo 6 e Gênesis capítulo 37, no seu verso 5 e 9. Deus também falava através do Espírito Santo. Está lá revelado na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segundo Samuel, capítulo 23, verso 11 e 12. E através de Jesus Cristo. E por que não? João capítulo 17, verso 34, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Nessa dinâmica, damos o nome de inspiração. A essa dinâmica, a gente pode entender que é a inspiração. Isto é, a atuação do Espírito Santo na mente do profeta, dando-lhe palavras e ideias para comunicar a mensagem de Deus e seu significado. Quanto ao texto bíblico, ou seja, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Vocês entendem que é uma passagem, é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, são alguns versículos? O que vocês acham? Se a gente for estudar na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lendo essa passagem, nós vamos aprender que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo esse texto, conforme nós podemos aprender através desta leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a Bíblia, toda ela é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. A aceitação da Bíblia como livro inspirado é um ato de decisão e fé. As evidências de que toda a Escritura é inspirada por Deus podem ser confirmadas pela unidade entre os seus escritores, a arqueologia, as profecias e as vidas que foram transformadas após estudo e compreensão da sua verdade. Então, estudemos a palavra de Deus. Oitavo tópico aqui para consideração. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Essa é a pergunta. Será que tem alguma parte na Bíblia que não foi escrita por autores humanos? Êxodo capítulo 31, verso 18, nos dá essa resposta. Se nós estudarmos esse versículo, nós vamos aprender que os 10 mandamentos, ou seja, os mandamentos de Deus, não foram escritos por pessoas, e sim pelo próprio Deus com o seu dedo. Ou seja, Deus também é um dos escritores da Bíblia. E ele escreveu ali exatamente os 10 mandamentos. Fica aqui essa curiosidade bíblica para a gente. A lei foi dada por Deus em 2 tábuas de pedras, escritas pela sua própria mão. Perceba a santidade da lei do Senhor. Ela é a representação do caráter divino e deve ser considerada na mais alta estima. Ao obedecermos os mandamentos de Deus, nós reconhecemos a soberania dele em nossa vida e mostramos a nossa disposição em sermos fiéis ao Senhor. Nono tópico para consideração, o penúltimo aqui. Alguém tem autorização para alterar a Bíblia? A palavra de Deus nos ensina
o que acontece com quem com quem altera a Bíblia. Malaquias capítulo 3, verso 6 nos dá essa dica. E Apocalipse capítulo 22, do verso 18 e 19, nos dá uma advertência de Deus quanto a esta prática, em que ninguém está autorizado a alterar a Bíblia. O sábio Salomão declara que toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Está lá em Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Ou seja, a palavra de Deus não deve ser alterada. Seus escritos, significado e propósitos devem ser estudados com oração e cuidadosamente guardados e seguidos por todas as pessoas. Essa palavra, ela é para você, ela é para mim, é para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Olha só, essa palavra ela tem uma profundidade muito grande. A salvação de Deus é para toda a humanidade, é para cada um de nós que fazemos parte da membresia da família humana. Basta a gente buscar a verdade, aceitar ela e seguir única e exclusivamente pelos seus caminhos. Com certeza nós vamos ganhar a salvação dessa forma. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João capítulo 13, versículo 17 e Tiago capítulo 1, versículo 22 nos dá essa informação. A Bíblia chama de bem-aventurados todos os que praticam os ensinos da Bíblia. Nessa declaração, Jesus apresenta a fórmula do crescimento espiritual, a felicidade. E a felicidade, portanto, resulta de conhecer a vontade de Deus, expressa em sua palavra e obedecê-la. O problema é que muitas pessoas não se aplicam ao estudo dos princípios bíblicos e por isso não sabem o que Deus espera deles. Fazendo uma recapitulação aqui do nosso estudo, para Jesus a palavra de Deus é a fonte de toda a verdade. Muitos estudam a Bíblia e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. E toda a Bíblia é inspirada por Deus. E dela não podemos acrescentar nem tirar nada. Gente, se vocês gostaram deste estudo, eu vou deixar aí na descrição deste vídeo tudo que nós aprendemos aqui para que você venha a assim estudar, meditar. Todos os textos que nós passamos aqui, vocês podem dar um pause no vídeo e ir na própria Bíblia e fazer a leitura. Eu peço a você que sempre ore para que Deus venha te dar essa luz, essa sabedoria de compreender as Escrituras Sagradas. O meu nome é Leandro, eu sou estudante da Bíblia e eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu contato, caso você queira me chamar para fazer um estudo bíblico com você. Não perca o seu tempo e busque hoje mesmo a palavra de Deus, o conhecimento dela, porque ela pode te confortar de muitas angústias e ansiedades. Fique com Deus e que Deus possa estar te abençoando ricamente. No nome do Senhor Jesus.